Muito bem, então vamos lá, direto ao assunto. Você acabou de comprar um Mac, quer fazer a configuração inicial, que nesse caso vai ser um MacBook, mas poderia ser um iMac ou um Mac Mini. Neste caso, com o macOS 15 Sequoia, estamos aqui em maio de 2025, portanto, em junho e julho devem ser anunciados os novos sistemas, tanto para Mac como para iPhone, iPad, Apple Watch, com um possível lançamento entre setembro e outubro, mas por enquanto ficamos aqui no Sequoia. Então, quando ligamos o equipamento pela primeira vez, vamos ter essa tela de boas-vindas em diversos idiomas. Vamos lá, avançar aqui. Então, primeiro vamos escolher um idioma, não é? Dentre os vários disponíveis. Nesse caso eu vou colocar português do Brasil, pela razão de depois podermos utilizar o Apple Intelligence. Pressione a tecla retorno para usar o português do Brasil como idioma principal. Exato. Ele está disponível em português do Brasil ou em inglês para o Brasil, para Portugal. E para aquelas pessoas que precisem de ajuda de acessibilidade, podem utilizar também o VoiceOver, essa voz que faz toda a narração durante a configuração. Vamos lá, português do Brasil então, mas poderia ser qualquer um dos demais idiomas. Vou avançar aqui embaixo. Aguardamos um pouco. Ele vai selecionar o país. Neste caso, como o teclado é um teclado de Portugal, eu vou configurar como Portugal, para também ter os dados. Depois podemos escolher aqui tratamento, a forma com que o Mac vai falar conosco. Eu disse que o teclado é de Portugal, mas esse aqui é o britânico. Depois eu faço a modificação. Vou deixar aqui no neutro. Idiomas escritos e falados. Então aqui o layout do teclado está com o britânico e isso vai me dar um problema depois para acentuação. Então existem questões, não é? Se o teclado for espanhol, ele já tem praticamente todos os acentos disponíveis e com a tecla Option conseguimos acentuar, utilizar quaisquer caracteres que são tanto do espanhol como do português. Por exemplo, cedilha já tem direto no teclado espanhol. Mas, se eu precisasse, eu poderia utilizar Option C ou Alt C, dependendo do teclado, para cedilha. Acento agudo, Option E, por conta da acentuação mais comum. Circunflexo, se eu não me engano, é no I. Depois temos o trema também, mas isso já não se usa, né? Que poderia ser também incluído aqui. E em algumas situações, no caso do tio, Option N, também por conta da origem do tio mais no espanhol, mas quando a gente usa para o português, Option N também gera. No caso do layout britânico, a coisa é um pouco diferente. Então, o que eu vou fazer é aproveitar que a disposição das teclas é parecida e vou colocar aqui personalizar idiomas, ok? Teclado, eu vou adicionar outro teclado. Eu vou colocar o teclado brasileiro, ABNT2. Poderia colocar o brasileiro puro, não é? O ABNT2 aqui, para quem tiver um teclado em português do Brasil, se eu deixar na configuração em português, para quem já está acostumado com o teclado português de Portugal, sem ver as teclas, ótimo. Mas, dependendo do teclado, isso não vai ser útil. Então, o interessante é olharmos o mapa aqui embaixo e comparamos com as teclas que estão disponíveis aqui embaixo, se elas são parecidas. Aqui no meu caso, como eu estou com o teclado britânico, eu vou usar o brasileiro, porque no caso destes símbolos, e a barra, e o acento, a barra normal, vírgula, ponto, está mais parecido com o brasileiro puro do que com o português, por incrível que pareça. Então, vou adicionar aqui só para não ter problema e vou remover o britânico por enquanto, que não vou precisar dele. No editado, vamos deixar português do Brasil mesmo. E aqui já surgem algumas opções de acessibilidade. Eu costumo sempre entrar aqui no Visão para mudar algumas coisas. VoiceOver, que é a leitura das opções de menu, eu não vou ativar, mas quem precisar para acessibilidade pode fazer. O Zoom, esse sim é muito interessante,
Então vou ativar porque utilizamos a tecla Ctrl, que está no teclado aqui na parte de baixo, e os 2 dedos no trackpad, ou o deslizar no mouse, ou no rato, para quem está em Portugal, e conseguimos fazer a ampliação das imagens. Bastante interessante quando precisamos fazer alguma apresentação. Um texto com tamanho maior sobre o cursor, para quem tem dificuldade de visualização, mas eu vou deixar desativado. Falar seleção, posso selecionar para que o Mac fale, eu vou deixar desativado e vou aumentar o tamanho do mouse, a minha seta, para poder ficar mais fácil aqui a visualização. Então assim fica melhor para podermos ver depois, quando esses vídeos forem gravados diretamente no Mac, a imagem vai ficar muito maior. Então, continuar, reduzir a transparência eu não quero, eu gosto da transparência. Aumentar contraste para quem tem dificuldade de visualização do contraste. Aparência, tem pessoas que gostam mais da aparência escura, ou automática, de dia clara, de noite escura. Eu vou deixar tudo claro por enquanto. Reduzir movimento, para quem se incomoda. Depois temos mais opções aqui. O teclado de acessibilidade, que é um teclado digital, para quem não consegue digitar no teclado, mas eu vou desativar. Recursos de audição com legenda e tudo mais, e piscar para avisar de notificações. E algumas opções aqui ao final que se misturam com opções que já vimos antes, né? Quando escrevemos, o Mac fala e por aí vai. Eu ativei o mouse e o zoom, mas existem outros recursos de acessibilidade disponíveis que podem ser úteis até mesmo para quem não tem nenhuma necessidade especial, simplesmente para aproveitar melhor o seu Mac. Agora eu vou aqui configurar o meu Wi-Fi, tenho que selecionar um Wi-Fi e colocar a password, então vou dar pausa aqui só para poder escrever. Uma vez selecionada a rede e incluída a senha, vamos aqui no continuar. Caso a rede não apareça, tínhamos aqui embaixo outras opções. Pronto, o Wi-Fi já funcionou. Dados e privacidade, para quem tiver dúvidas, vamos avançar. Assistente de migração. Então, para quem vem de um computador com Windows ou outro Mac, pode fazer a restauração de dados aqui, né? Então, até se tiver um backup com um disco externo, ou no caso do Windows, e no Windows temos que instalar um software de migração, assistente de migração, só buscar esse software na web da Apple e ele trata de toda a configuração, mas se eu avançasse aqui, ele já me daria a opção para fazer esse download e ter esse software para fazer a migração de dados. Como aqui, vamos configurar como novo, vou dizer agora não, está aqui escondido no canto inferior esquerdo. Iniciar a sessão na conta Apple. Então aqui colocaríamos o Apple ID, ou a conta Apple, que agora a Apple mudou essa terminologia, era Apple ID ou Apple ID, e agora passa a ser simplesmente Apple Account, ou conta Apple. Eu colocaria o meu e-mail aqui e daria continuar. Como por enquanto eu não quero configurar nenhum iCloud, nem Apple ID, conta Apple, nem nada, vou dizer aqui configurar mais tarde, depois vamos ver isso com mais calma. Então, ignorar. Termos e condições, aquelas coisas que aceitamos sem ler. E criamos aqui uma conta. Então, vou criar nome completo. Vamos colocar aqui aula mobile. O nome da conta fica como aula mobile, poderia ser principal, não precisa ser o mesmo nome, né? O nome aqui é o nome de quem utiliza o equipamento, não é? Poderia ser Marta Santos ou qualquer outro nome. Aqui é o nome da conta que fica na pasta onde estão os arquivos, ficheiros e todos os dados do computador, dados pessoais, não é? Tenho aqui os ícones também, posso modificar, né? Se a pessoa tiver tempo para alterar isso. Então, vamos colocar aqui alguma coisa diferente do que estava, né?
Mas eu vou mudar aqui para aula móvel. E um detalhe, o nome de conta não pode ter espaços. Isso é por conta do sistema, que é a base do macOS, que não permite espaços dentro do seu sistema. Depois vamos falar disso com mais calma. Mas o ponto é que o nome da conta não tem espaços e ele, teoricamente, não pode ser alterado depois. Então escolham bem esse nome. O nome curto, às vezes colocamos aqui vários nomes e tal, e depois quando vem para cá ele faz isso, não é? E aqui podemos encurtar um pouco esse nome, né? Poderia colocar até aula, qualquer coisa do tipo. Vamos deixar aqui. Mas ele sempre vai pedir uma conta. Essa conta vai ser uma conta administrativa. O que significa isso? Vai poder fazer instalações, configurações no equipamento, tudo mais. Depois, todas as outras contas de usuário, de utilizador que criarmos, podem ser tanto administradores como usuários com limitações. O que não podemos alterar aqui ainda é a conta base, que fica escondida nesse tipo de sistema, que é a conta root, uma conta raiz, que não fica acessível de forma fácil. Para quem é administrador de sistema, sabe do que eu estou falando. Senha, vamos colocar aqui uma password, ou uma palavra passe, ou uma senha, que seja fácil de lembrar. Então vou colocar aqui geral e dica. A dica não pode ser a mesma coisa que a senha, não deveria, não é? Mas vou colocar aqui algo que me lembre da senha caso eu esqueça, né? Uma senha muito fácil, provavelmente ele daria um aviso até, se fosse o caso, mas vamos lá, continuar. Usuário criado. Demorou quase 1 minuto para criar o utilizador, mas já está. Ativar o serviço de localização, interessante, para caso eu queira encontrar o meu Mac depois quando configurar o iCloud. Compartilhar informações de análise com a Apple, por enquanto não me interessa. Relatório de tempo de uso é interessante, de tempos em tempos ele diz quanto estamos com o uso do computador. Siri, então, por enquanto eu vou desativar, para não ter que configurar agora com voz e tudo mais, mas mais para frente, até por conta do Apple Intelligence, voltaremos a ativar a Siri. Vou desativar por enquanto para ganharmos tempo. Touch ID. Então, eu poderia configurar minha digital nessa parte do teclado, quando o teclado possui um Touch ID, um sensor para ler as digitais. Eu vou colocar para configurar depois. E continuar. Bem-vindo ao Mac. E temos o nosso macOS configurado com todas as informações básicas. Portanto, a partir de agora, com o Mac configurado, vamos colocar a câmera um pouquinho mais alta para ver o menu. Então temos o menu de opções disponível para todas as aplicações ou aplicativos do meu Mac, o Dock, que é essa barra inferior, com os softwares principais, e o acesso sempre ao Finder, que é o meu gestor de dados do equipamento, que vamos falar de tudo isso no próximo vídeo. É isso aí. Obrigado aí por acompanhar e espero que essa configuração ajude quem tinha alguma dúvida na configuração inicial do seu Mac. Aqui sempre vamos direto ao assunto, direto ao que temos de fazer, sem apresentações, sem nada, diretamente ao que precisamos realizar no nosso equipamento. É isso aí. Muito obrigado e até uma próxima.